Olá, graça e paz a todos. Eu gostaria hoje de falar com você a respeito de um texto que está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Esse texto ele foi escrito pelo profeta Jeremias numa época em que Deus estava tratando com o povo de Judá. O povo de Judá, eles já tinham tido várias experiências com Deus, já tinham tido várias manifestações de Deus no meio deles, mas num certo momento eles decidem se corromper, eles decidem desviar os seus caminhos dos mandamentos de Deus. E Deus então, para corrigir o seu povo, decreta um exílio de 70 anos para eles serem escravos de seus inimigos, que era a Babilônia naquela época. E eles são levados para a Babilônia como escravos. E quando eles estão ali na Babilônia, vários falsos profetas se levantam e começam a dizer para eles que aquilo ali seria por pouco tempo, que eles iriam voltar rápido de novo para sua cidade, para sua terra. Mas não é isso que Deus está decretado para eles. Então Deus levanta o seu profeta e diz a eles que eles não iriam voltar rápido, que era para eles casarem, se multiplicarem, terem filhos, e que eles iriam ficar ali por 70 anos, que era para eles orarem pela prosperidade da cidade, que assim eles ficariam bem ali. E Deus manda o profeta Jeremias desmentir todos aqueles falsos profetas, e Jeremias vai lá e cumpre sua missão. E no final desse cativeiro Deus dá esse recado para o seu povo, que é para eles buscá-lo, e quando eles buscar de todo o coração, eles irão achar a Deus. E é sobre isso que eu queria conversar com você neste momento. Eu gostaria de conversar com você como encontrar Deus, como achar esse Deus, como buscar Ele. E de acordo com esse texto que nós lemos, nós podemos achar aqui 2 passos que podem nos levar ao encontro de Deus. Muitas vezes não entendemos as formas que Deus usa para nos corrigir, pois a correção dói e muitas vezes nos afasta mais ainda de Deus, até mesmo sem nós percebermos. Mas o que fazer? Devemos nos rebelar contra Deus? Devemos abandonar a nossa fé, como muitos têm feito? O propósito de Deus, através das palavras ditas pelo profeta Jeremias, nos ensina 2 passos, como eu já mencionei. E nos ajuda a encontrar a Deus novamente nos momentos de nossas crises. O primeiro passo é que eu só encontro a Deus quando eu procuro, quando eu busco. Esse verbo procurar, ele indica uma ação de agir, uma ação de fazer, uma ação de procurar com zelo, procurar com dedicação, procurar com investigação, procurar com todas as minhas forças, com todo o desejo do meu coração. E quando desejamos procurar alguma coisa ou algo ou alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa, saber tudo a seu respeito, como ele é, como ele gosta, onde é que ele pode ser encontrado. Essa investigação nos leva a um livro muito conhecido chamado Bíblia, as Escrituras Sagradas, pois é nela que Deus tem se revelado ao seu povo. Muitas pessoas têm procurado a Deus, têm falado com Ele, mas ainda não conhecem e não sabem os seus planos. Um exemplo disto é um homem chamado Cornélio. A história dele se encontra ali em Atos, capítulo 10. Ele era um centurião do regime militar e ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Ele dava esmolas continuamente, conversava com Deus todos os dias. E num certo dia, numa dessas de suas conversas, um anjo é enviado a ele como mensageiro de Deus.
E esse anjo pega e fala para ele que Deus tem ouvido as suas orações e que o modo de vida que ele estava vivendo agradava a Deus. Mas faltava algo muito importante. Então, o mensageiro, o anjo, fala para ele que Deus está mandando que ele mande buscar um de seus discípulos, um homem chamado Simão Pedro, para que ele possa lhe explicar os planos de Deus. Simão Pedro prega então a palavra de Deus, que Deus mandou o seu Filho, Jesus, para nos ensinar a como viver aqui nessa terra. E todos aqueles que acreditassem e seguissem esses ensinamentos seriam perdoados dos seus pecados e viveriam com Deus após a sua morte. Todos os que estavam ali presentes naquela casa creram nisso e tiveram as suas vidas transformadas, tiveram as suas vidas mudadas, pois decidiram a seguir e se dedicarem para aprender de Jesus, para aprender os ensinamentos de Jesus e servi-lo. Eles foram batizados imediatamente e confirmando o ato da sua decisão, que iriam realmente seguir a Deus, seguir a Jesus. Eles entenderam que encontrar a Deus causa uma mudança total. Os desejos e disposições dedicados a Deus para servir e estar disposto a fazer tudo o que Deus manda. Você já encontrou a Deus? Os seus desejos têm sido em buscar a vontade de Deus? Quanto tempo de sua vida você se dedica ao estudo da Bíblia para conhecer a vontade de Deus? O verdadeiro encontro com Deus se dá quando seus interesses se tornam insignificantes e as suas maiores prioridades são fazer a vontade de Deus. O segundo passo que nós aprendemos com esse recado que Jeremias dá é que eu só encontro a Deus quando o busco de todo o coração. A palavra coração é citada mais de 800 vezes na Bíblia. A primeira vez que ela é mencionada é no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, quando Deus observa que a maldade do homem na terra era grande e que toda a sua imaginação e pensamentos eram maus. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, percebemos um alerta. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida. Tendo como base esses dois versos, podemos concluir então que o coração deve ser analisado e guardado. Mas como eu poderei saber analisar o meu coração? Como saber o que existe dentro do coração ou dentro do coração das pessoas? Lá no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, na parte B do versículo, essa pergunta é respondida pelo próprio Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Para se conhecer uma pessoa, basta deixar que ela fale. Basta deixar que ela fale. Mas uma pessoa com o coração vazio, sem Deus, falará de mágoas, falará de raivas, de rancores, de vingança, de maldades. Mas uma pessoa cujo coração é guardado para reter somente as coisas de Deus, fará a diferença, onde quer que for. O salmista diz em Salmo 119, 112, inclina o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. No Salmo 119, 11, diz assim, guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No 119, 80 ainda diz assim, que o meu coração seja íntegro para os seus decretos, para que eu não seja envergonhado. Um coração guardado para Deus, para reservar e anunciar as palavras de Deus,
traz a vida ao que está morto. Este coração será usado por Deus para abençoar pessoas, para abençoar igrejas, para abençoar nações, para abençoar famílias, enfim, será uma bênção. Depois de aprender esses 2 passos, que é procurar a Deus e o buscar de todo o coração, Deus cumpre a sua promessa: me achareis. Quando encontramos a Deus, temos as nossas vidas transformadas. Nossos pensamentos, nossos hábitos se tornam evidentes para as pessoas. Uma grande prova disso é o exemplo do apóstolo Paulo. Essa transformação que Paulo teve, apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele matava os cristãos, ele perseguia a igreja de Jesus Cristo, mas quando ele teve um encontro com Jesus, toda a sua vida foi mudada. E todos os seus interesses passaram a ser para servir a Deus, para proclamar esse evangelho maravilhoso que é a salvação de Deus, é o poder de Deus para a transformação das nossas vidas. Essa transformação é tão formidável que contagia pessoas e que as pessoas que verem isso em nossas vidas, eles querem saber o porquê da nossa satisfação, o porquê da nossa alegria em servir a Deus. Esse verdadeiro encontro exige 2 passos, o de procurar e o de buscar a Deus de todo o coração. Para se dar esses 2 passos, é preciso de uma decisão, de uma dedicação. Decisão de conhecer a Deus, diariamente, continuamente, dia após dia, lendo a Bíblia, aprendendo tudo sobre Deus, seus desejos, seus planos, e disponibilizar o nosso coração, o nosso ser, para ser usado por Ele. Te convido a tomar essa decisão e entregar a sua vida a Deus, para que Ele use segundo a sua vontade. A minha oração é que você tenha entendido esses 2 passos para encontrar a Deus e que Ele possa ter um encontro contigo e mudar a sua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço por você ter gastado esse tempo comigo e que Deus te abençoe, que você possa entender essa mensagem e ser usado por Deus para a glória dele, em nome de Jesus.